Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é William da Silva, eu sou arquiteto e urbanista. Recém-aprovado no programa de pós-graduação em nível de mestrado da FAU, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP, e também da Unesp de Bauru. O intuito de gravar esse vídeo aqui é explicar para vocês um pouquinho do processo seletivo de cada universidade e como que vocês podem fazer para atingir esse grande sonho na vida de vocês. Antes de eu começar a falar de cada etapa do processo seletivo da USP, é interessante que você saiba que o seu primeiro passo durante a inscrição é determinar qual vai ser a sua área de concentração e a sua linha de pesquisa. Normalmente são divididos em várias áreas, que são chamadas as áreas de conhecimento, por exemplo, preservação, planejamento urbano, e aí você vai ter as linhas de pesquisa, que basicamente vão ser áreas específicas que o seu projeto vai se desenvolver ali dentro. E uma das coisas que eu gostaria de começar explicando para vocês é como funciona cada etapa de processo seletivo de cada universidade. Elas podem variar entre si, mas normalmente sempre são cobradas as mesmas coisas. Então, por exemplo, às vezes você tem que entregar um projeto de pesquisa na primeira etapa, porém na outra você vai ter que entregar na segunda ou na terceira etapa. Então isso varia bastante. Dentro dessa primeira etapa do processo seletivo da USP, você vai precisar entregar o seu currículo e o seu projeto de pesquisa. O currículo em si, ele é dividido em súmulas curriculares. É interessante que você pegue o edital e veja em quantas súmulas são divididas o seu currículo e quais são elas. A minha dica para você é que você não coloque nada mais do que a banca solicitou. Eu vi essa dica antes, eu falei não, mas eu vou tentar, e realmente é algo que não dá certo. Eu perdi alguns pontos no meu projeto de pesquisa por insistência em si no erro de colocar algo que a banca não tinha cobrado. Por exemplo, a minha banca, a banca da USP não cobrava que eu colocasse a revisão de literatura, eu coloquei. Então, se ela não tiver extremamente focada e direcionada para o assunto que você quer desenvolver, você provavelmente vai perder ponto por conta disso. E agora a gente vai para a segunda etapa, que consiste na prova escrita do processo seletivo de mestrado. A prova escrita em si, você vai estudar ela baseada na bibliografia que é apresentada no edital. Então, por exemplo, na prova escrita, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o edital, ver quais são as bibliografias indicadas para a sua área de concentração e para a sua linha de pesquisa, e você vai estudar elas. Normalmente a USP dá de 7 a 8 artigos que você precisa ler. Aí você pensa, cada artigo deve ter umas 16, alguns acho que tinha 20 e poucas páginas. Fácil, dá pra ler, porque você teria um período acho que de um mês e pouquinho para se preparar para isso. Porém, a gente fala que um artigo científico, uma maturidade acadêmica em si, ele exige que você se debruce dentro desse conteúdo para absorver o máximo de conhecimento possível para poder dissertar sobre isso, tanto numa prova quanto numa discussão em aula de mestrado e daí por diante. Então, você já vai ter que mostrar essa maturidade acadêmica. E como que acontece essa prova? Basicamente, ela não vai te pedir para falar, tipo, uma decoreba. Ela não vai ser, tipo, quando foi descoberto tal coisa. Não vai ser isso. Ela vai te pedir para relacionar, por exemplo, aspectos de um determinado assunto com aspectos de outro determinado assunto de um outro artigo, e você vai ter que mostrar um total domínio sobre toda essa bibliografia, ou pelo menos sobre parte deles, porque às vezes não caem todos os artigos, mas caem 3 ou 4 artigos relacionados em uma única pergunta, e você vai ter que fazer ela aí mostrando a sua maturidade, digamos assim, de dissertação sobre determinados assuntos. A última etapa do processo seletivo da USP, que é a terceira etapa em si, consiste na arguição oral do seu projeto de pesquisa e do seu currículo. Bom, você já passou pela primeira etapa, você já passou pela segunda, e agora seria só defender o que você apresentou na primeira etapa. Ou seja, isso é algo tranquilo. Porém, eu entendo que pode acontecer o nervosismo, pode acontecer várias coisas, né? Às vezes a gente já está muito cansado também do processo seletivo e não vê a hora de acabar com tudo isso, então você pode ficar um pouco nervoso e ansioso, é normal. Porém, a minha dica é estude, 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 tipo, o máximo que você puder. Porque se você estudar, você vai saber do que você está falando, sabe? E ninguém sabe mais do seu projeto de pesquisa, ninguém sabe mais sobre a sua trajetória acadêmica e profissional do que você. Então é interessante que você tenha isso em mente. Normalmente, em si, você não pode criar slides para essa defesa aí, né? Para essa arguição oral. Então, você vai se encontrar com 2 ou 3 examinadores da banca, então vão ser 2 ou 3 professores da universidade,
e também que trabalham naquela linha de pesquisa e naquela área de concentração que você se inscreveu, e eles vão começar a realizar algumas perguntas sobre o seu projeto de pesquisa, sobre a sua formação em si, e isso é extremamente importante que você tenha uma tranquilidade para responder sobre isso. Seja sincero, não minta. É extremamente importante em si que você não fique buscando mentiras ou desculpas para as coisas, sabe? Por exemplo, eu não fui muito bem, eu não dei o meu melhor no meu projeto de pesquisa, ou eu sei que tem alguns defeitos porque por causa disso, por causa daquilo. Não fale isso. Nenhum projeto de pesquisa é perfeito, vocês podem ter certeza disso, todos vão ter alguma falha, mas é interessante que você em si defenda o quanto o seu assunto é importante, o porquê que você escolheu esse tema, o quanto ele é relevante para a sociedade, até numa questão social, econômica, cultural também. Então são esses aspectos que a banca vai olhar para você e vai falar, esse candidato aqui é excelente, ele precisa ser aprovado porque ele vai fazer um diferencial no nosso programa. Mais uma coisa que pode ser questionada é, por que você escolheu o nosso programa de mestrado? Qual a sua relação com a nossa universidade? E eu vou te dar a dica que eu segui. Eu não tinha nenhuma relação, digamos, direta com a Unesp ou com a USP antes da minha inscrição. Porém, em si, eu conhecia os docentes que lecionavam naquelas universidades. Então, por exemplo, na minha área de concentração, na minha área de pesquisa, a Beatriz Kuhl, que é uma escritora que fala sobre preservação do patrimônio industrial ferroviário, ela já era uma pessoa que eu estudava desde o meu processo de graduação. E eu, em si, naquela época, não esperava ser aprovado na USP. Então, isso foi uma das coisas que eu falei na minha arguição oral, que eu tô aqui, mas é uma conquista profissional, mas também é uma conquista pessoal, de saber que lá atrás eu estudei alguém que, eu sempre considerei uma pessoa grande, forte, tão experiente naquilo que falava, sabe? E que agora ter a oportunidade de pensar que talvez eu possa ser orientado por ela ou desenvolver o meu trabalho com ela é algo extremamente grandioso para mim, é meio que uma conquista pessoal mesmo, sabe? Então essa é a dica que eu dou para vocês. É normal se sentir vulnerável, é normal se sentir ansioso, nervoso. Coloque isso para fora, mas mostrando o potencial que você tem e o quanto você vai contribuir para os estudos e para a pesquisa em si nessa universidade que você está querendo entrar. Agora eu vou falar das etapas do processo seletivo de mestrado da Unesp. Bom, a primeira etapa do processo seletivo da Unesp consiste na análise da súmula curricular. A súmula curricular nada mais é do que eu falei anteriormente na primeira etapa da USP, que é o seu currículo vitae. Essa súmula curricular da Unesp, ela tem um modelo específico que você preenche. Então, todo ano, quando abre o edital, você vai ter ali nos anexos daquele processo seletivo um documento, um modelo que você vai preencher com as suas informações em si. Então, por exemplo, a sua formação, né, os eventos que você participou, os artigos que você publicou, ele já está ali separado, a súmula certinha. A súmula seriam os assuntos. Então, por exemplo, formação complementar e daí por diante. Então, você só vai colocar as suas informações e ele já marca, por exemplo, a pontuação. Então, você aqui, por exemplo, na formação complementar, tantos pontos por formação. A segunda etapa do processo seletivo da Unesp consiste em si na prova escrita. E aí você vai ter bastante conteúdo para estudar e segue os mesmos direcionamentos que eu falei para você da USP. Então você vai lá no edital, você vai ver na sua linha de pesquisa, na sua área de concentração, quais são as bibliografias indicadas para você realizar essa prova escrita. E vai ser a mesma condição. É uma única questão, mas relacionando ali os artigos que ele te pede. Então, por exemplo, falando sobre preservação, isso e aquilo, fale sobre uma questão cultural relacionada com tais aspectos. Então, você vai ter que relacionar tudo isso e mostrar o quanto você é bom na escrita. E é assim que eles vão entender quanto você se estudou e se preparou para esse processo seletivo, para que você conseguisse em si dissertar bem sobre determinados assuntos quando eles estão correlacionados. Na terceira etapa é quando entra aqui na Unesp o seu projeto de pesquisa. Bom, aqui você vai ter uma arguição oral também com alguns professores da universidade, no meu caso foram 2, da Unesp de Bauru. Eram pessoas que estavam ali também dentro da minha linha de pesquisa, da minha área de concentração, porém eu não tinha que me preparar com um slide ou algo do tipo. São perguntas que eles fazem para saber se o seu projeto de pesquisa foi feito por você mesmo ou por outra pessoa, se ele foi comprado, o que é crime, e se de fato tudo que você colocou na sua súmula curricular faz sentido, se é verdade, o quanto isso contribuiu para você, e também entender mais uma vez qual é o seu vínculo com a universidade.
Então, às vezes, você pode ter participado de alguns eventos lá dentro da universidade, palestras, de jornadas, você pode ter ajudado na organização de alguns eventos, você pode ter feito artigo científico em contribuição com alguém que é da universidade, ou você pode ter relação com professores que publicaram ali assuntos relacionados ao projeto de pesquisa que você quer desenvolver. Então, tudo isso vai ser válido. O que você puder ali levar para essa arguição oral, ótimo, isso te garante pontuação a mais. E agora em si, caminhando mais para o final do nosso vídeo, eu gostaria de falar sobre fazer um comparativo em si entre o processo seletivo de cada universidade, tanto a USP quanto a Unesp. Então, na primeira etapa da USP, você tem lá já a entrega de projetos de pesquisa e o currículo. Na primeira etapa da Unesp em si, você tem só a entrega do seu currículo, tá? Que seria a sua súmula curricular. Na segunda etapa da USP, você tem a sua prova escrita e na segunda etapa da Unesp, você também tem uma prova escrita. O que acontece aqui nessa segunda etapa? Existe uma diferença muito grande de conteúdo e essa parte eu acho extremamente importante você frisar e deixar bem certinho aí na sua cabeça e se organizar em relação a isso, que eu acho que é o principal. Todo mundo acha que a prova da USP em si acaba sendo muito mais difícil, porém, no meu ver, a prova da Unesp acabou sendo mais difícil para mim porque era muito conteúdo para estudar. A USP me dava 7 ou 8 artigos que eu precisava estudar com de 15 a 26 páginas, então eu me organizava semanalmente para ler esses artigos, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, li e relia 1000 vezes até que eu decorasse e entendesse o assunto de cabo a rabo. Já a Unesp em si, ela vai te dar, acho que, se eu não me engano, de 8 a 10 bibliografias, acho que era isso, por linha de pesquisa, e você vai ter que estudar isso. Qual é o grande problema? Beleza, pode ser um número até parecido, mas aqui na Unesp você vai ter conteúdos que você vai ter que ler que são basicamente livros. E isso varia muito de linha de pesquisa. Tem linha de pesquisa que tem conteúdos bem menores, tem linha de pesquisa que tem conteúdos bem maiores. Então você tem que ficar muito atento a isso. Por exemplo, eu tive só na Unesp, acho que tinha um livro em si que eu tinha que ler que tinha 200 e poucas páginas. Então isso para uma prova escrita é conteúdo demais. Porém, se você se prepara e lê isso bem antes, isso já é ótimo. Então uma dica também que eu te dou em relação à prova escrita é, assim que sair o edital, já comece a ler. E o último comparativo que eu gostaria de fazer aqui é relacionado à terceira etapa de ambas as universidades, tanto da USP quanto da Unesp, que seria basicamente a arguição oral, né? Na USP em si, você teria a arguição oral tanto do projeto de pesquisa quanto do seu currículo. Na Unesp, você teria a arguição oral só do seu projeto de pesquisa e você poderia falar ali brevemente sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Qual é a minha dica para você aqui? Seja breve, não fique enrolando, seja direto, não fique mentindo, porque se você estiver mentindo, se você inventar alguma mentira, se você estiver ali inventando coisas que de fato não existem, você vai se embananar, isso não é interessante. E mais uma coisa interessante para eu frisar aqui, na USP em si, eles não pedem que você anexe comprovante de tudo que você declarou ali no súmula curricular. Já na Unesp eles pedem, para vocês terem uma ideia, só de declaração de documentação, além das 3 páginas que eu tive que fazer do meu currículo, na Unesp eu anexei a documentação, então declaração de participação em projeto de extensão, projeto de pesquisa, bolsas que eu recebi, por exemplo, ProUni e tudo mais. Só disso, toda a documentação que eu tive que anexar, totalizou 326 páginas, se eu não estou enganado. A USP já não pedia que você anexasse isso, porque de fato, se você estiver mentindo ou inventando alguma informação, você vai perder a sua vaga assim que isso seja descoberto. Não invente, não crie informações que de fato não são suas ou que de fato não existem, ou que você em si nunca fez ou participou de determinados eventos, lugares aí. E aí, uma última dica que eu gostaria de dar também é que, como eu participei dos 2 processos seletivos simultaneamente, então a diferença entre um processo seletivo e o outro normalmente era de 15 dias no máximo. Então, quando eu fazia a primeira etapa da USP, eu tinha 15 dias, eu fazia a etapa da Unesp. Foi algo extremamente cansativo, porém, eu acredito que foi bom, cada um vai saber o que é melhor para si. Para mim foi bom porque eu consegui em si cansar de uma vez só, digamos assim. Eu acho que se eu tivesse feito o da USP e depois o da Unesp, teria sido pior. E aí você deve estar se contando, mas você não poderia fazer o da USP e depois da Unesp, porque não é você que escolhe as datas. Sim, de fato, não sou eu que escolho as datas, porém,
a Unesp normalmente não preenche todas as vagas em um único processo seletivo. Então, normalmente ela abre um outro edital no mês de janeiro para dar as vagas remanescentes e aí você pode se inscrever. Normalmente, eu acho que em 2024 eram 33 vagas total, acho que eles preencheram, eu não lembro se foi 19 vagas, então sobraram acho que 13 vagas, algumas vagas mais ou menos em torno disso. O lado negativo disso é que você poderia, de fato, esperar para se inscrever só nas vagas remanescentes e não ter vagas remanescentes, você ficar de fora. O lado positivo é que você poderia, de fato, fazer primeiro um processo seletivo e depois o outro. Só você vai saber dizer o que é melhor para si. E lembrando que eu estou falando do processo seletivo da Unesp de Bauru, tá? E da USP, da FAUSP em São Paulo. Bom, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma, de uma maneira que eu não fui ajudado quando eu me inscrevi no processo seletivo. Eu acho que isso foi o pior, porque eu não tinha nenhum direcionamento, eu não tinha ninguém para me dar uma orientação. O que eu fiz eu tive que fazer sozinho, então foi uma questão muito autodidata mesmo, sabe? De pesquisar, de se preparar. E eu acho também que, querendo ou não, isso foi bom para mim, para eu ter um amadurecimento também, porque, querendo ou não, um aluno de mestrado espera-se que ele já seja capaz de pesquisar e de ir atrás das informações que ele precisa ali para produzir conhecimento. Então, basicamente é isso, pessoal. Agradeço muito vocês pela atenção. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like aí embaixo, se inscrevam no meu canal, que a cada dia eu pretendo melhorar e trazendo mais informações para vocês. E se Deus quiser, trazer mais informações também sobre o mestrado, sobre o doutorado e aí a continuação dos estudos na vida acadêmica. Valeu, um beijo!